Dia, eu sou Ana Maria Rangel e esse é o Café com Tarô, a nossa oportunidade diária de refletir sobre a vida a partir das cartas. Todos os dias eu trago 2 arcanos, um calculado através da numerologia kármica e o outro que eu tiro do tarô como conselho para o dia. Hoje eu estou trazendo 2 arcanos, mas hoje a gente vai começar a explorar os arcanos menores da numerologia kármica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e deixa já o seu like para você não esquecer, porque isso me ajuda bastante a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que também se interessam sobre tarô. Então, gente, hoje a gente vai falar de 2 cartas do naipe de paus, né? Com a numerologia kármica, acontece que num determinado período existe uma tendência muito grande de a mesma carta aparecer vários dias durante o mês, cada 2 meses. Então, a mesma carta, o mesmo conjunto de cartas vai aparecer muitas vezes, por conta de, conforme os dias vão passando, as somas elas vão voltando. Então, semana passada a gente falou algumas vezes sobre a Lua, né? Combinada com outras cartas que eu ia puxando ali, eu ia trazendo aspectos diferentes. E hoje a Lua é, mais uma vez, a carta desafiante, né, do dia de hoje, dia 1º de março. E aí eu resolvi explorar um pouquinho mais os arcanos menores que estão relacionados com esse desafio. E me pareceu muito legal a gente explorar o 10 de paus. A gente está num momento em que muitas pessoas estão experimentando essa energia do 10 de paus, né, com essa questão da pandemia, que essa energia do excesso de responsabilidades, do excesso de atividades, né, apesar de nós estarmos no momento em que, teoricamente, quem tem condição vai estar em casa, vai estar trabalhando muitas vezes em home office, essa própria condição ela acaba fazendo com que as pessoas elas tenham que fazer muito mais coisas de uma vez, né? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha no escritório, ela vai ter uma tarefa, quando ela está trabalhando presencialmente, de chegar, fazer o trabalho e ir embora. Quando você trabalha em casa, você precisa, antes de começar a trabalhar, organizar o teu espaço, limpar o teu espaço. Muitas vezes numa empresa você vai ter alguém que vai estar encarregado de fazer a limpeza do espaço, mas você faz a limpeza do espaço, você organiza o espaço, esse espaço é dentro da tua casa, você tem obrigações para fazer, cuidar de filho, cuidar de alimentação, de refeições, cuidar da própria casa que acaba ficando mais bagunçada pelo fato de terem pessoas ali dentro, cuidar das relações, porque às vezes tem muito mais gente dentro de casa, os filhos também estão em homeschooling. Então, assim, você tem uma série de outras coisas que estão acontecendo ali no mesmo espaço, você precisa lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas estão tendo uma percepção agora, da pandemia, de que estão mais cansadas do que estavam antes, apesar de estarem em casa, né? E aí, de repente, querem até sair um pouco de casa, voltar para o escritório para descansar um pouco, né? Não vem a hora disso acontecer com o fim desse momento tão difícil que a gente está passando. E aí, o 10 de paus, ele vai falar dessa energia, né? Apesar da gente estar passando um momento atípico, que está pedindo isso da gente, a gente não tem muito o que fazer. O 10 de paus, como uma energia desafiante dos inícios, de tudo que começa no dia de hoje, ele vem nos dizer que muitas vezes a gente assume obrigações além daquilo que a gente pode suportar. Porque essas obrigações muito provavelmente não são nossas, né? Então a gente tem uma tendência de acreditar que é só a gente que pode realizar certas coisas a contento, que é só a gente que tem condição de fazer, que é só a gente que sabe fazer. E a gente muitas vezes tem um desejo egóico de se sentir necessário, de se sentir imprescindível em determinadas situações, e aí a gente acaba se sobrecarregando. E isso leva embora toda a nossa energia. Essa carta ela fala de desgaste energético, né? De quando a gente não tem mais energia para nada. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, até energeticamente, num sentido mais sutil, assim, né, de expressão. Por exemplo, uma pessoa vem conversar com você e aí ela vem trazer algum problema, alguma situação que ela está passando, e aí você fica ali ouvindo toda a história e de repente a pessoa está super bem, te agradece, fala, nossa, que bom, foi bom desabafar com você, e vai embora, e você fica com aquela energia pesada que parece que é da pessoa, né? E na verdade não, aconteceu ali uma doação energética compulsória, né?
para não dizer um vampirismo. Quando a outra pessoa ela vem, ela deixa com a gente aquela energia pesada e ela leva a nossa energia que a gente batalhou para construir, para trabalhar. Muitas pessoas chegam se queixando disso. E isso, gente, é a energia do 10 de paus também. Porque no 10 de paus, eu acredito que o outro não é capaz de carregar, né? Que o outro não dá conta. Ou que eu preciso ser aquela pessoa que vai estar sempre ali por todos, né? Quando, na verdade, eu posso dizer, olha, agora eu não posso conversar com você, por exemplo, né? Uma pessoa que está ali sempre com seus problemas, sempre buscando ajuda, você pode começar a não estar mais tão disponível naquele momento em que ela quer conversar, porque você reconhece que não sou a pessoa apta para fornecer ajuda para essa pessoa nesse momento. Então, é melhor que ela procure algum outro tipo de ajuda. Eu não posso ficar todos os dias ouvindo essas histórias, porque isso acaba afetando a minha energia. Então, essa é uma das facetas, né? Algumas pessoas acreditam que, mas é porque eu sou empata, porque eu me preocupo muito com o próximo, sim. Mas aí tem uma questão de uma humildade que a gente precisa ter de reconhecer o nosso próprio limite. De se eu der a minha energia para o outro, não sobra muito para mim e para eu realizar as coisas que eu preciso realizar. Então a dica do 10 de paus é: entregue para cada um o que é seu. Deixe cada pessoa fazer a sua obrigação. E não assuma mais do que aquilo que você aguenta, né? Por mais que talvez você já esteja no momento em que o que é seu já esteja muito pesado, então não pegue mais obrigações para você. Espere esse momento passar. Procure até negociar algumas outras obrigações, negociar algumas outras tarefas com as pessoas que estão ao redor de você para se descarregar um pouco, para que você possa preservar um pouco da sua energia. Então essa foi o 10 de paus, né? E foi a dica aí dessa carta. Para tudo que inicia hoje, mas eu acho que se aplica muito bem esse momento de pandemia que a gente está vivendo. E aí a segunda carta que eu puxei é uma carta do naipe de paus também, né? É o 8 de paus. Essa carta é uma carta que eu gosto bastante, é uma carta que eu acho muito legal. Porque o 8 de paus, ele vai falar da nossa capacidade de dar vazão para tudo aquilo que está dentro da gente no momento em que a gente percebe alguma coisa, né? Nesse tarô, não é nesse tarô, no Vision Quest Tarô, ele se chama Insight. Então é aquele momento que você fala, caramba, e aí você vai e fala ou faz alguma coisa baseado nessa percepção interna, nesse seu instinto que você tem. E o 8 de paus, ele é uma carta de oportunidade, né? Tem momentos em que a gente percebe ali uma janela para que a gente possa falar algo que é importante pra gente, para que a gente possa obter algo que é interessante pra gente, para que a gente possa se libertar de uma situação, acabar com uma situação, né? A gente percebe aquela deixa e fala, olha, agora é a hora de falar, hein? Vou aproveitar. E muitas vezes a gente cala, a gente não fala, a gente fica só na vontade, né? E esse ficar na vontade, ele vai gerando uma frustração, ele vai gerando uma raiva, ele vai gerando uma sensação de engolir sapo algumas vezes, dependendo do tipo de situação que a gente deixa passar, porque esse insight, ele vem justamente, é como se fosse um recadinho da vida, falar, vai lá, é agora a sua hora. E aí a gente não vai, porque a gente tem medo, porque a gente fica pensando o que é que os outros vão pensar, porque a gente tem essa coisa um pouco dos 10 de paus, né? Não, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer tudo, eu preciso ser tudo para todas as pessoas. E aí eu tenho medo de ser a pessoa que vai provocar com o meu insight, com a minha ação pronta, um desconforto. E aí essa carta ela não fala do desconforto, que vai acontecer algum desconforto, mas nós, na nossa cabeça, a gente acredita que se eu fizer o que eu quero, eu posso causar algum desconforto. É um risco, mas não é disso que essa carta fala. E aí eu não faço, e aí eu deixo de fazer. E aí quando eu deixo de fazer, eu gero raiva, eu gero frustração, eu vejo as outras pessoas fazendo, né? Eu vejo as outras pessoas falando, eu vejo as outras pessoas se colocando, eu vejo as outras pessoas aproveitando a oportunidade, e isso vai aumentando a minha sensação de raiva, a minha sensação de frustração.
até que um belo dia eu explodo e aí as pessoas ficam super assustadas e falam, nossa, o que aconteceu com ela? Que ela, do nada, uma coisa tão pequena, essa pessoa ficou brava. Ninguém sabe que eu estou segurando a minha energia faz muito tempo. Então, o 8 de paus, ele diz assim, que quando a gente sente esse insight de falar, de fazer, de se colocar nas situações, é importante que a gente comece a treinar a fazer isso. Que a gente comece a se permitir fazer, a se permitir falar, a se permitir aproveitar as deixas, as oportunidades, para que a gente consiga aquilo que faz sentido pra gente. E aqui, por que eu falo que a gente treine essa habilidade? Porque a nossa educação ela é muito castradora, ela é muito repressora. Então, a gente tem sempre a sensação que aquilo que a gente quer, que aquilo que a gente deseja não está certo, né? Que não deveria querer, não deveria fazer, né? Existe um jeito certo de fazer e o jeito certo não vem de dentro, vem de alguma norma social, de alguma regra, né? De boa convivência, de algum jogo que eu preciso fazer nas minhas relações. E aí a gente se perde o hábito, né, de seguir o nosso instinto, a nossa intuição, né? Até em situações que é pra gente se proteger, até em situações em que a gente deveria, por exemplo, dizer não, se afastar de determinadas pessoas, né? A gente pensa, não, mas eu acho que é eu que tô errada, eu acho que eu tô ficando louca. E aí a gente perde essa oportunidade de sair. Eu tenho mencionado muito uma coisa ultimamente, que foi um insight que me veio assistindo uma série que se chama Rainha do Sul. Não sei se eu já mencionei em alguma live aqui, em algum vídeo aqui no Instagram, mas eu acho que não. E nessa série, uma série até violenta, né? Ela é feita pela... A protagonista é Alice Braga. E aí ela é uma rainha, uma chefona do tráfico, e ela tem lá os capangas dela. E uma coisa interessante que fez sentido para mim no meu processo quando eu estava assistindo essa série é que esses capangas, quando eles chegavam num lugar lá em que tinha alguma situação de perigo, onde ia dar ruim para eles só olhavam e saíam. Isso você pode reparar que em todos os filmes onde tem lá um assassino de aluguel, onde tem lá um policial bem treinado, onde tem ali pessoas que lidam diretamente com o perigo, elas não precisam ficar explicando por que elas acham que tem perigo. Elas chegam, elas olham e elas saem. E aí isso me impactou muito, ver essa maneira deles agirem, porque é como a gente deveria estar agindo na vida da gente. Quando a gente vê que tem uma coisa esquisita acontecendo, eu não preciso achar um bom motivo, sabe, não, mas eu acho que esse meu pensamento é porque, né, sei lá, sou uma pessoa muito desconfiada e tal. Saia da situação, claro, se questione, claro, procure compreender, busque ajuda se for o caso, para você entender por que você tem dificuldade de lidar, por que certas situações parecem perigosas para você. Mas não dê chance para que as situações perigosas aconteçam. A hora que você percebe uma coisa errada, tem uma coisa errada. A regra é essa. Tem alguma coisa errada? Olha, acho que tem alguma coisa errada aqui. Então tem alguma coisa errada. E aí o que você faz? Você confia no seu instinto e sai. Você confia no seu instinto e pergunta, e diz, e faz alguma coisa para se proteger. Pode ser que você não entenda, pode ser que as pessoas não entendam, mas comece a treinar, honrar os seus instintos. Você vai perceber que você vai aproveitar muito mais oportunidades e também que você vai se livrar de algumas poucas boas. Então esse era o recadinho para hoje. Tenho um convite para te fazer. Hoje à noite vai ter uma live especial no Telegram, tá? Não é bem uma live, vai ser uma chamada em grupo, onde eu vou ensinar algumas questões de interpretação do tarô integrativo sistêmico. Então vai ter pessoas ali que estudam o tarô, vai ter pessoas que gostam do tarô, onde a gente vai fazer uma roda de interpretação, de entendimento, procurando saber como é que o tarô integrativo sistêmico, ou como o olhar sistêmico afeta a interpretação das cartas. Então, para você participar, você precisa entrar no grupo do Telegram. Uns minutos antes eu vou colocar o link lá para a chamada de vídeo, e aí você pode participar, tanto recebendo uma tiragem quanto ajudando a interpretar as tiragens que vão acontecer ali, que serão umas 2 ou 3 tiragens para as pessoas que estiverem presentes na live, tá bom?
Então eu te espero. Se você em qualquer momento do dia precisar de um conselho, de uma sugestão do tarô, você pode entrar no meu site, anamariarangel.com. Lá existe um aplicativo gratuito que você pode usar quantas vezes quiser, logando com a sua conta do Google, tá bom? E é isso. Hoje à noite tem live, amanhã às 6h30 da manhã a gente se vê de novo. Grande beijo!